Sejam muito bem-vindos. Vamos dar início a uma série de programas dedicados à alimentação e à saúde e, sobretudo, dedicados ao que os alimentos podem fazer na nossa saúde e no nosso dia-a-dia. Para isso, temos connosco a Mary, a Maria Pilar e a Catarina, que são especialistas nessa matéria, e eu sou cozinheiro e venho aqui exatamente fazer algumas receitas e se calhar levar nas orelhas por não aplicar no sentido prático e teórico aquilo que devia ser uma cozinha mais saudável. Maria Pilar, Amélia, como gosta de ser chamada Amélia Pilar, muito obrigado por ter-me convidado, uma vez que foi a partir de si que saiu este projeto. Trouxe a professora Mary, que vem da Austrália, e que é a sua presidente, que é exatamente a pessoa responsável por este projeto. Fala-nos um pouco deste projeto e qual é a ideia deste tema, porque esta junção da ciência com a cozinha. É muito importante. Primeiro, em português, muitíssimo obrigada, chefe Hélio, por ter aceito trabalhar connosco neste projeto. Vou falar um bocadinho em inglês para que a Mary também perceba. And this project is, in fact, results from two different projects. An European FP7 funded project that is called Persila, is a platform. We are going to build a new platform where cognitive exercises, physical exercises, and nutrition, our contribution and our program is in there for nutrition. The intention, the objectives of the project are to be able to transform the functional decline, to prevent that elder people get functional decline. We want people as young to be healthy and aging in a healthy way. And that's why we came to you. I think your recipes are very pleasant. People is healthy when he's happy and when has some pleasure. And your food intends to give pleasure to the people and to be healthy, and it is. Sobretudo numa altura em que a comida está na moda, mas em que se liga pouco a saúde à moda da cozinha. E muitas vezes cometemos erros pelo exagero de usar, por exemplo, os detox que hoje estão muito na moda, ou usar alguns elementos, como por exemplo hoje quando vamos falar que o tema é o chá. Toda a gente acha que o chá faz muito bem à saúde, e faz, mas como tudo na vida, nem de mais nem de menos, não é? You need to moderate everything in life to be happy, that's true. And the other project is the IUPAC project, and we have the best person here to talk about it. She's the president of the Division of Organic and Biomolecular Chemistry, and she was very interested when I proposed the project and accepted and sponsored it. So I'm going to give the word to Mary so that she speaks a little bit why she thought it would be a nice project for IUPAC. Thank you, Amelia. Thank you, Leo, for inviting me to join in with you. I'm very pleased to have come all the way from Australia to hear about European cooking in this way. So why was I interested to be involved in this project? Healthy living is important for everybody, but of course, as you age, you would like to continue to be healthy. And so by thinking about food and nutrition, and by thinking about beneficial molecules, and let's not call them chemicals, let's call these beneficial, nice molecules, how they contribute to food, to flavour, to the quality of the food. This is of interest to anybody who is a chemist, who's interested in having chemistry reach out to the general public. So this is one of the reasons why I'm very interested to be here today, and very much looking forward to the cooking. Eu que agradeço imenso estar aqui neste meio científico e agradeço-lhe imenso ter vindo até Portugal, ter feito uma tão grande viagem e ter me envolvido a mim num projeto tão interessante. A Catarina também é uma especialista nesta matéria, vai-nos falar também do chá, mas também das ervas, como por exemplo o alecrim, que está presente nesta receita. Thank you. Good morning. Yes, I'm actually taking a PhD in chemistry and chemistry nutrition.
And I can talk a little bit about rosemary that's present in this recipe, definitely. Rosemary is very rich in a very beneficial molecule called rosmarinic acid. So this molecule actually prevents neuronal loss and neuronal decline and protects cells against a protein that's present in Alzheimer's disease. So it's a very interesting molecule that's present in very high concentrations in rosemary. So it's a very nice herb to have around our recipes. Então vamos começar por temperar o salmão com flor de sal, um pouco de limão. Há uma grande diferença entre chá e ervas, ou seja, infusões. E as pessoas às vezes confundem um pouco, não é? So even already you're doing a chemical reaction because the fish contains amines, and the combination of the amine with the acid component from the lemon juice is converting some quite strong smelling compounds into ones that we are going to enjoy when we eat the fish. So right in front of us we're having some chemistry going on at the moment. Eu vou pôr um pouco de pimenta rosa e aqui nós temos chá verde, um chá verde dos Açores, que o chá verde dos Açores é o único chá, aliás, o chá dos Açores é o único chá plantado na Europa, veio no século XIX e vamos aqui mergulhá-lo. So is that the green tea infusion? Is that the tea? This is a green tea from the Açores. Okay. Isto pode parecer um pouco estranho eu estar aqui a falar em português e as senhoras em inglês, mas a única razão é que o meu inglês é tão mau que eu recuso-me a falar inglês perante as câmaras e eu só sei falar inglês para comer e para saber falar nas cozinhas por onde passo. Por isso, os meus 12 anos de francês é que me deram alguma sabedoria para poder falar, mas francamente não me sinto à vontade para falar perante as câmaras em inglês. But I heard you talking English and it's not that bad, you just talk to us a little bit in English. Não, mas não me atrevo tanto. That's very nice because the tea was not very longer in boiling, and that's very important to maintain the properties of the compounds present in the tea. Would you agree? Are you going to tell us why that is? Yeah, because if we keep the tea too much in the heat, the boiling will hydrolyze some. Exato, o que referiu é muito importante, porque é importante que o salmão não coza, mas sim escalfa, ou seja, deve-se deixar levantar a fervura. Ao fim do momento que levanta a fervura, isto em casa, que é muito mais prático, deixa-se durante 10 minutos, ao fim de 10 minutos já está cozido. Okay, e também é importante para manter as propriedades do chá. Exatamente. I don't know if you want to talk a little bit about that. Okay, well, the green tea, everybody enjoys green tea, and the benefits of green tea are, of course, due to its antioxidant properties, because they destroy the radicals that damage the cells, and they are also very well known, also green tea, due to some molecules called catechins. Yeah. They are also known to be very beneficial for people that are aging, because they prevent the formation of senile plaques, which are formed in elderly people and are also present in Alzheimer's disease patients. One neurodegenerative disease is very... Yeah, and there's a number of Aliás, other... este ar jovem que eu tenho de 85 anos é por causa do chá verde. Ninguém me dá 85 anos. No, that's for sure. Eu bebo chá verde todos os dias, é por isso que fica... You shouldn't. Every day. Not every day. You shouldn't sometimes. Twice a week. Não, 3 times. 2 vezes por dia. 2 vezes por semana. So what is the particular reason for using green tea rather than black tea in this preparation? I mean, there's clearly a difference. Eu só usei este chá verde para já porque confere ao salmão um aroma mais interessante. Aroma. Aroma. Flavour. Flavor. Yeah. Só por causa disso, não tem mais nenhuma razão. But I think there's a benefit as well, is there There's a not? benefit because of the properties. The catechins are present in higher amounts in green tea. Yeah. Caffeine
present in lower amount in green tea, and green tea has a lot of important properties due to catechins that do not hydrolyze, Yeah. which are anti-cancer, as everybody knows, against skin cancer, prostata, breast and lung cancer, Yeah. and this neurodegenerative diseases protection, antibacterial, antiviral against anti-IgE, is probiotic. It enhances, it increases the content of lactobacillus. So lots And of a properties. number of disorders that come from radicals from the Do we need to explain what a radical is? I think probably, yeah. It has two meanings. Yeah, it's good. A radical can be a person who's active, but a radical is a molecule which is also active and latches onto other molecules in the body. And as Emilia and Caterina have said, it unfortunately causes a lot of damage. Yeah, in cells. So I think the nice thing about the good molecules, the catechins, of course, is that they cross the blood-brain barrier. They get into the brain, and so this is particularly why they have such a good effect in terms of protecting us against neurological complications and diseases or decay. I've read somewhere that these catechins are also quite good as anti-inflammatories, and so green tea can be quite good for people who've got arthritis. Nós estamos aqui a saltear cenouras baby com batatas novas, estamos na altura delas, tomate cereja, tomate xuxa e alecrim. E isto vai servir para acompanhar o salmão que foi então cozinhado em chá verde com um pouco de pimenta rosa. It smells beautifully. A única coisa que eu coloquei aqui que os nutricionistas às vezes depois não acham muita graça foi um bocadinho de açúcar mascavado para dar um bocadinho de Oh, that's good. aroma. It's better than white sugar. Yeah, it has a lower in Pois, glycemic melhor index. que o açúcar branco, mas também faz mal como o açúcar. Sugar is not bad if you eat it on the right amount. Everything in moderation. Everything in No moderation. extraneous sugar, natural sugar. Yeah. So are the onions being used to help sweeten This it? is onions, Yeah, yes. yeah, I think. Um bocadinho de umas cebolinhas, caramelizado e vamos então empratar aqui. Empratar é um termo que não existe em português, mas que toda a gente usa e qualquer dia tem que ir para o dicionário. Pois é, temos que mudar. Tem que ir para o dicionário. Agora quando eu vou a Cordo, But Catarina, there's something I want to ask you. It's Please. very important that you show us a little bit how you discover these new molecules. You're an expert on that. Yeah, so first of all, we start by extracting these active principles from the plant. We do a very concentrated extract that has all the compounds in very high concentrations. So those compounds are then tested. We detect them using a TLC plate, and then we separate them using a chromatography column. Afterwards, after we have these compounds separated, we can analyze their structure using a lot of techniques. And afterwards, after we have these pure compounds, we can test for their biological activities. We can, first of all, start by doing some in vitro studies, testing for their antioxidant activities and so on, the toxicity and all these properties, this interaction with the systems in our body. And it's also important, I think, to measure the amounts of these Exactly. individual. It's not just enough to identify the individual molecules and find out which ones are beneficial, but you need to know the quantity of the quantities, molecules. yes. So is that something that you look at as well? Definitely, there's a lot of techniques that help us doing that, such as HPLC, MS, or mass spectrometry in general. And there are a number of techniques that are very helpful. It all, With sounds quantifying. it all sounds highly technical. I mean, really what we're doing is using o tempo spectroscopy. Yeah. passa muito rápido. Okay. Isto está pronto. Right. Eu bati aqui no caldo onde foi cozido o salmão, no caldo da cozedura do salmão, com uma colher de sopa de manteiga, que coloquei em cima do salmão e está pronto. Vamos ver então a cozedura, só para ver como está no ponto.
E, Looks forward. e é assim que acontece quando 3 cientistas se juntam a um cozinheiro à volta da mesa para falar de comida. Voltamos no próximo programa sobre antioxidantes.